Glória a Deus. Jesus Cristo deu uma ordem para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que são seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu quero dizer aqui é que nós não fazemos parte de nenhuma religião. Nenhuma religião pode salvar você. A religião evangélica não pode salvar, a religião católica não pode salvar. Somente Jesus Cristo pode salvar o mais vil pecador. E é sobre essa tão grande salvação que nós viemos falar aqui, que nós viemos trazer aqui para vocês nessa tarde, nesse fim de dia. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, possivelmente você vai ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado são os que ouvem, bem-aventurado são os que leem, e mais bem-aventurado ainda são aqueles que praticam a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, não é propriedade, não pertence à religião evangélica. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é propriedade e não pertence à religião católica. Deus, ele não tem religião. Tudo que está escrito na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, está escrito para aviso nosso. E a salvação por meio de Jesus Cristo veio para todos aqueles que crê. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo e recebe a sua palavra, recebe salvação. A salvação não é uma exclusividade de quem é católico. A salvação não é uma exclusividade de quem é evangélico. A salvação não é uma exclusividade de quem pratica boas obras, de quem se acha bonzinho. Não, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus, quando a Bíblia Sagrada, ela fala de salvação, é porque existe condenação. Talvez as pessoas não saibam, a grande maioria não sabe, mas todo homem nasceu condenado. Todo homem já nasceu condenado para ir para o inferno. A Bíblia diz que Deus fez um homem do pó da terra, soprou nos narizes desse homem, e esse homem tornou-se alma vivente. A Bíblia diz que o homem se sentiu sozinho, e Deus fez com que o homem caísse num sono, pegou uma costela do homem e fez a mulher. Deus criou o homem macho, e Deus criou a mulher fêmea. E a Bíblia diz que todos os dias Deus conversava com o homem lá no jardim do Éden. Se você for ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus no livro de Gênesis, a Bíblia diz que todos os dias o próprio Deus, ao cair da tarde, conversava com Adão e conversava com Eva. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, o Criador, tinha comunhão com os primeiros habitantes da terra, com Adão e com Eva. E o que é que Adão fazia para que Deus tivesse comunhão com eles? O que é que eles faziam para que Adão e Eva pudessem ter comunhão com Deus? Adão e Eva não tinham uma religião. Adão e Eva não era católico, não existia catolicismo romano. Adão e Eva não era evangélico, não existia nem Bíblia. Não existia pastor, não existia padre, não existia imagem de escultura, não existia rosário, não existia templo, não existia imagem. Só existia Adão e Eva e Deus. Sabe o que é que garantia? Sabe o que é que fazia com que Adão e Eva tivessem comunhão com Deus? A obediência à palavra de Deus.
o verbo. Deus falou para Adão após ter feito eles, ter feito Eva, ter feito Adão, após Deus ter feito as árvores, após Deus ter feito os rios, após Deus ter feito separação entre os mares e a terra. Deus deu a palavra para Adão. A palavra de Deus é um ponto de obediência para o homem. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está acima da igreja católica. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está acima da igreja evangélica. A palavra de Deus está acima do padre, do pastor, de qualquer um de nós, criatura. É por isso que tudo que existe hoje, a Bíblia diz que foi feito por meio da palavra. Se você ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você vai encontrar em Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra era somente água, somente mar e escuridão. E por meio da palavra de Deus, Deus disse: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que aconteceu na terra foi a separação entre a luz e as trevas. É por isso que Jesus Cristo diz assim, que a condenação é essa, a condenação para o homem, a condenação para a mulher, porque Deus olha do céu à terra, Ele não olha evangélico, Ele não olha católico, Ele não olha espírita, Ele não olha a sua religião, Ele não olha se você tem dinheiro, se você é mendigo, se você tem muito pix, se você tem conta, se você tem investimento na bolsa de valores, se você tem terra, se você tem fazenda, se você tem poço, se você tem água, se você não tem. Deus olha dos céus à terra e procura pessoas que tenham um coração temente à palavra dele. As pessoas estão totalmente enganadas, achando que serão salvas porque é católica. As pessoas estão enganadas, achando que serão salvas porque são evangélicas. Deus não tem nada a ver com religião de ninguém. Deus não providenciou para nós uma religião. Deus não fez uma estátua, Deus não fez um crucifixo, não, Deus não fez um templo, Deus não fez um altar, Deus não fez uma cruz. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e viu que todos pecaram, todos. Não tem diferença de católico para evangélico. Nenhum é melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores diante de Deus e carecemos da glória e da misericórdia de Deus para sermos justificados diante de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus deu um mandamento para Adão. Após tudo está pronto, tudo está feito. Adão estava com a sua mulher, com a sua esposa do seu lado. Deus não fez outro homem para morar com Adão. Deus não fez outra mulher para morar com Eva. Deus fez um macho e uma fêmea. Depois que tudo estava pronto, Deus disse: olha, Adão, vou te dar a minha palavra. A palavra, o verbo. Antes da Bíblia ser escrito, a palavra já existia. No livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz assim, que no princípio era o verbo é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito pela palavra, e sem a palavra de Deus, nada do que foi feito tem valor. Deus disse para Adão: Adão, de todos os frutos que tem no meio do jardim, você pode comer, Adão, juntamente com a sua esposa Eva. Porém, do fruto que há no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas você não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. O que foi isso que Deus falou para Adão? Isso foi um aviso, isso foi um mandamento, isso foi um ponto de obediência que Deus colocou para o homem. Deus não fez o homem para o homem viver fazendo o que bem quer, não. Deus não fez a mulher para ela fazer o que ela bem quer, não. Deus colocou limite até no mar. E o limite para nós, e o ponto de obediência para nós, são os mandamentos de Deus. Então em poucos minutos que eu tenho aqui, eu venho dizer para você, nós saímos lá de Alagoas para dizer isso aqui para vocês,
que o tempo está acabando, que a volta de Jesus se aproxima, que o dia da sua morte está chegando. Então é melhor você deixar de seguir a padre e seguir a palavra de Deus. É melhor você deixar de seguir a pastor e seguir a palavra de Deus. É melhor você deixar de lado a religião e seguir os mandamentos do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus. Pois bem, Adão ouviu o mandamento de Deus, a recomendação de Deus, e eles viviam com comunhão com Deus, com o mandamento de Deus. Foi o primeiro mandamento de Deus dado para o homem. Logo quando Deus fez o homem, Deus deu o mandamento. Eles viviam recebendo a presença de Deus naquele jardim, todo fim de tarde, semelhante a esse daqui. Mas um dia, semelhante a todos os outros dias, apareceu a serpente, apareceu Satanás, usando aquela serpente, usando a cobra, e chegou até onde estava a mulher, até onde estava Eva, e teve uma conversa com Eva, teve um diálogo com Eva. E a primeira conversa de Satanás usando aquela cobra com a mulher foi: o que foi que Deus disse para você? O que foi que Deus disse para você? Deus falou para você não tocar naquele fruto que está no meio do jardim? E a mulher respondeu dizendo que sim, que a ordem de Deus era para ela não comer daquele fruto, porque se ela comesse ela morreria. Mas o diabo, usando aquela serpente, diz a Bíblia, disse para a mulher: olha, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, coma, o fruto é bom, é agradável aos olhos. Deus falou isso para você porque sabe que no dia em que você comer, vai ser aberto os seus olhos e você vai ser igual a Deus. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? Pessoas querendo serem deuses, pessoas querendo fazer o que bem quer. A palavra do Senhor diz que a ciência iria se multiplicar, a tecnologia iria se multiplicar, e as pessoas, por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa da sua natureza caída e pecaminosa, porque não é somente o rico que muitas das vezes é arrogante e não lembra de Deus, o pobre também, porque a natureza caída do ser humano se distancia do Criador, acha que pode fazer o que o seu coração bem entender. Tem muita gente dizendo: eu creio em Deus, não, eu sou devoto e eu creio muito em Deus. Eu tomo a minha cachaçinha, ou eu faço umas coisinhas, mas o que importa é o meu coração, é que eu creio em Deus. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. Também os demônios, preste bem atenção, também os demônios creem em Deus e estremecem. Você que está ouvindo a palavra de Deus, eu quero dizer para você: não é em vão esse lugar que nós viemos aqui. Nós rodamos quase essa cidade inteira procurando um lugar para pregar o Evangelho, e foi exatamente esse lugar que nós viemos. Existe um propósito de Deus na sua vida. Ouça a palavra de Deus, porque você não sabe o que te pode acontecer amanhã. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então não siga o seu coração. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Quando Eva seguiu o seu próprio instinto, quando Eva seguiu, aleluia, o seu próprio coração e deu ouvido à voz do diabo, à voz da criatura, à voz da serpente, ela pecou contra Deus. Você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Ou você só aprendeu, ou só sabe o que o teu padre ensinou, ou você só sabe o que o teu pastor ensinou, o que a sua tradição ensinou, ou você faz tudo aquilo que você acha que é certo.
Deus deu um limite para nós e um mandamento para todos nós. Adão pecou, Eva comeu daquele fruto, pecou. Adão também comeu daquele fruto, pecou. E quando eles pecaram, eles se esconderam, porque perceberam que estava nu. Deus foi lá cobrar deles, visitar eles, falar com eles, e fez uma pergunta. Clamou no jardim de Deus e disse: Adão, Adão, onde é que você está? O que é que você está fazendo da sua vida? A quem é que você está seguindo? Não entregue a tua alma na mão de um homem. Não entregue a tua alma na mão de uma criatura. Não entregue a tua alma na mão de quem já morreu. Não entregue a tua alma na mão de uma estátua. Não entregue a tua alma na mão de um pastor nem de um padre. Entrega a tua alma a Jesus. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Cada esquina que a gente olha, vê uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma religião aqui, outra acolá. E o mundo está de mal a pior. Sabe por quê? Porque a grande maioria, 99,9%, não estão trabalhando para o reino de Deus, estão trabalhando para o reino dos homens. Aleluia. Deus cobrou de Adão. E Adão disse: Senhor, eu me escondi. Eu me escondi, Senhor. Adão havia pecado. E Deus sentenciou Adão. E Deus sentenciou Eva, expulsando os dois do jardim do Éden. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a terra inteira foi amaldiçoada por causa do pecado desses primeiros seres humanos, desse primeiro casal, homem e mulher, Adão e Eva. A Bíblia diz que a terra inteira foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas Deus havia avisado. Deus disse: não coma desse fruto, não me desobedeça, não peque contra mim. Pecado quer dizer quebra de mandamento de Deus. Pecado quer dizer quebra do mandamento de Jesus Cristo. O pecado chegou a todos nós. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O homem já nasceu em pecado. Não encoste não nesse som, sai daí, por amor de Deus, não vai parar isso aí. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Louvado seja Deus. Todos pecaram. Os apóstolos pecaram, os discípulos pecaram, Maria pecou, os apóstolos também, todos pecaram. Talvez você não saiba, mas todos nós já nascemos com um pecado no nosso sangue. Nós somos pecadores desde o nosso nascimento, ou seja, nós nascemos com uma natureza caída diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Se houvesse alguém justo diante de Deus para poder ser salvo, Jesus Cristo não precisava ter vindo nessa terra. Se as obras humanas pudessem salvar o homem, Jesus não precisava ter morrido por nós. Deus não precisava ter enviado seu filho. Era somente ser bom na terra, era somente ser honesto, era somente pagar as contas em dias, era somente amar o próximo. Muitas pessoas têm dito assim: eu sou uma pessoa boa e Deus vai me dar um lugarzinho no céu. Muitas pessoas não dizem isso. Sou casado com o primeiro marido, eu respeito ele, respeito minha mulher, pago minhas contas em dias, ajudo o próximo, rezo, oro, canto, vou para a missa, vou para o templo, vou para o terço, vou para o culto. Já tenho minha religião e eu me acho uma pessoa boa, e Deus vai me dar um lugarzinho no céu. Aí é que está o engano.
nós não somos bons. A Bíblia diz que há autojustificação humana. A Bíblia diz que as obras humanas são consideradas por Deus como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um pano podre, sujo? Assim é quando nós dizemos: eu vou ser salvo por esse motivo aqui, eu estou fazendo, eu mereço. Não, nós não merecemos. Nós nascemos com a nossa natureza, com o instinto de pecador. É por isso que nós necessitamos de um Salvador. Não existe uma salvadora. Maria não pode te salvar. Maria não pode interceder a Deus por você. Os santos que já morreram não podem ouvir você, nem podem interceder a Deus por você. Por quê? Porque todos nasceram na nossa mesma condição, criaturas nascidas de um ato sexual, herdando a natureza caída. E a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus. Ponto final. Maria não pode ouvir você porque ela foi uma criatura, está morta, esperando o dia do juízo para poder entrar no céu. Assim como todas as outras criaturas estão aguardando o dia do juízo. Isso é a Bíblia quem diz. Isso é as Escrituras quem diz. Deus olhou dos céus à terra, viu a humanidade caminhando a passos largos para o inferno. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não deu uma imagem para nós, para nos salvar, nem para interceder a Deus por nós. Deus não deu uma criatura pecadora para nos salvar, nem para interceder por nós, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste bem atenção: a condição para ser salvo não é ter uma imagem na sua casa. A condição para ser salvo não é ser evangélico. A condição para ser salvo não é ser católico. A condição para ser salvo não é distribuir cesta básica, nem ser uma boa pessoa, porque não existe ninguém bom. Só existe um bom, que é Deus, diz a Bíblia. A condição para ser salvo é crer no Senhor Jesus Cristo. Receba o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo e será salvo você e a sua casa. Olha, não é brincadeira. Eu vou ler um texto da palavra de Deus aqui, que fala sobre o juízo, sobre o grande trono branco. O tempo está passando e parece que cada dia mais que passa, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Cada dia que passa, as pessoas se tornam mais egoístas, mais avarentas, só pensam em dinheiro, só pensam em sexo, só pensam em carro importado, só pensam em construir. Precisamos viver aqui na terra, mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta? Então, quando a gente olha lá para o princípio, lá no princípio do mundo, quando Deus criou os primeiros habitantes da terra, não existia nenhuma religião, mas existia Deus tendo comunhão com o homem e a mulher, por meio da palavra. É por isso que eu venho trazer para você a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia para você ler e examinar, eu tenho uma Bíblia nova para dar de presente para vocês aqui, de graça. Parem de ser enganados por falsos pastores que só pensam em dinheiro. Parem de ser enganados por padres que não falam a verdade das Escrituras para você, por causa de seus interesses religiosos, por causa das suas tradições, por causa do Império Romano. Qual é a religião de Deus? Deus não tem religião. A Bíblia diz que Deus é Espírito.
e que Ele procura verdadeiros adoradores, e que a Bíblia diz que sem fé é impossível adorar a Deus. Entre Deus e você não pode ter uma estátua, não pode ter uma imagem de escultura. Entre Deus e você não pode ter um homem. Entre Deus e você, você não pode depender de um templo, não pode depender de um altar, não pode depender de um sacerdote. É somente você, de natureza caída e pecadora, qual todos nós somos, e o justificador nosso diante de Deus. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus, que se chama Jesus Cristo. Não é Maria, não é o pastor, não é o padre, não é a Aparecida, não sou eu, não é outro homem, não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho. É Jesus. Somente Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário o seu sangue precioso. Você sabe por que Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz? Você sabe por quê? A grande maioria sabe que Jesus Cristo morreu por nós. Católico, evangélico, acredito que 99% dos brasileiros, ou 99,9% sabe. Se existir algum ateu no Brasil, é porque quer correr da verdade, para ter uma vida solta e livre, quer correr da responsabilidade. Mas todo homem sabe que existe um Deus, o único Deus que criou os céus e a terra. Sabe por que Jesus derramou o sangue por nós? Sabe por que a morte de Jesus foi um pagamento, e um pagamento com derramamento de sangue? Porque o nosso pecado está no sangue. Nós nascemos condenados para ir para o inferno. Mas tem uma notícia boa: nós somos culpados pela morte de Jesus Cristo. É por isso que nós nascemos condenados. Nós nascemos herdando a natureza de nossos primeiros pais, Adão e Eva. É por isso que Maria foi uma pecadora também. Por quê? Isso aqui não é uma falta de respeito com Maria. Isso aqui é uma lógica, é o que a Bíblia diz. Maria era filha de um homem com uma mulher, e assim sucessivamente, até chegar em Adão. E o pecado está no sangue. O sangue vai passando de geração em geração. É na natureza. O sangue passa o pecado. Aleluia. Para o pecado do homem ser limpo, somente através de um pagamento com sangue inocente e puro. Deus procurou alguém com sangue puro e não achou. Deus procurou alguém sem pecado e não achou. Então Deus envia o Espírito Santo e gera Jesus Cristo num ventre da serva de Deus, Maria. Maria tinha pecado sim, igual qualquer pessoa, porém Maria era temente a Deus. Maria era uma serva de Deus, uma mulher que se separava daquilo que não agradava a Deus e procurava honrar a Deus. Porque temer a Deus não é ir para a missa, temer a Deus não é ir para um culto, temer a Deus não é adotar uma religião, não é um estilo de vida. Temer a Deus é honrar a palavra dele, é deixar de fazer aquilo que você mais gosta, porque você sabe que Deus proibiu. Isso é amar, é honrar, é respeitar. Amar não é dizer que ama. Amar é respeitar e honrar a palavra. Isso é temer a Deus. É o que Maria fazia. Maria é uma serva de Deus, mas ela morreu, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A nossa natureza é pecadora. Maria não ressuscitou ao terceiro dia. Os padres estão mentindo ou enganando vocês. Não existe nenhum lugar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, dizendo que Maria foi assunta aos céus. Onde que está isso na Bíblia? Não existe nenhum lugar na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz que ninguém, Jesus disse, está escrito aqui, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Vai haver um grande julgamento. Todos nós um dia vamos morrer, vamos para debaixo do chão, mas a nossa alma será destinada para a eternidade, ou para o lugar de tormento, ou para o paraíso.
O fato é que a Bíblia diz que no último dia, quando Deus vai destruir todas as nações da terra, vai pegar todas as pessoas, aleluia, que hão de ressuscitar. Talvez você não saiba, mas os mortos irão ressuscitar para o acerto de contas. Tem gente dizendo: o corpo é meu, a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Você está um pouquinho enganado. Primeiro que a vida não é sua. Não é. Pode ser seu o seu estilo de vida. Pode ser sua a sua religião. Pode ser sua um caminho que você escolheu. Mas o seu corpo foi Deus quem deu para você. A sua vida é o sopro de Deus dentro de nós, e Ele tira a hora que Ele quiser. Quantos milionários não tiram a sua própria vida? Quantos ricos estão agora no UTI? Quantos ricos estão agora em um hospital, entubados, outros com câncer? Daria toda a sua fortuna, toda a sua fazenda para se tornar um mendigo, pelo menos, mas ter saúde. Quantos? Quantos faz tanta penitência para ser curado e não é? Quantos faz tantas orações para ser curado e não é? Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que dá a vida e um Deus que tira a vida. A Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Aleluia. Isso aqui não é palavra de pastor, nem é palavra de padre. Isso aqui não é palavra de evangélico. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou espírita. Nós que estamos aqui, nós não temos nenhuma religião. E eu falo para você: corre de religião e foge para Jesus Cristo. Pede misericórdia a Ele e peça perdão a Ele. A palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, lhe purifica de todo pecado. Alguém pode dizer: não, mas eu sou muito pecador, eu peco muito. Outros dizem: eu sou bonzinho, eu não tenho pecado. Outros dizem: não, ninguém vai para o céu. O fato é que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém. Eu quero dizer para você em nome de Jesus hoje: se você estiver interessado em ser salvo, em receber a salvação que só é em Jesus Cristo, pare de se apegar à sua religião que você chama de igreja. Pare de se apegar à sua tradição. Pare de se apegar ao seu costume. Muita gente dizendo: eu não vou morrer na religião que eu nasci, porque a religião virou uma disputa. O católico tem a sua religião que diz que é a maior e que é a certa. O evangélico também diz: não, a minha que é a certa. Deus não tem nenhuma religião. Deus não está nem preocupado com isso aí. Você pode pegar a tua religião e jogar na lata do lixo. Teu dinheiro também não tem nenhum valor para Deus. O teu dinheiro para Deus é igual a lixo. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Para que Deus quer o teu dinheiro? Para nada. Sabe quem é que quer o teu dinheiro? O pastor, o padre, o comércio, a indústria, a religião, os homens aqui na terra. Então, se você quiser estar perdendo o seu tempo dando dinheiro para quem quer fazer da palavra de Deus um comércio, pode dar o seu dinheiro, mas salvação só se encontra por meio de um verdadeiro arrependimento. E não adianta somente se arrepender, porque muita gente se arrepende, mas lá na frente ele comete de novo. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem que talvez se identifique com você. Nicodemos, a história de Nicodemos, que está escrito no Evangelho de João, se identificou comigo também. Eu já passei 30 anos da minha vida dentro de uma religião, e eu achava que estava na religião certa.
Saí do catolicismo romano, fui para a religião evangélica e achei que a religião evangélica era o último lugar para ir para o céu. Estava enganado. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor diz: vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Nicodemos ia para o templo, era religioso, dava dízimo, levava oferta para o altar, cumpria os mandamentos, e ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, porque ele cumpria. Um dia ele foi ter um encontro com Jesus de noite, porque o convívio que ele vivia, o convívio que ele tinha, não permitia ele ter amizade com Jesus. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. E Nicodemos cumpria tudo bonitinho. Tinha uma religião, dava dízimo, tinha um sacerdote, ia para o templo, levava oferta para o altar, porque naquela época era assim. Na época da lei, o Velho Testamento, que é de Gênesis até Apocalipse, ou seja, até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, o Velho Testamento era figura, representava Jesus que viria. Malaquias foi se encontrar, e Nicodemos foi se encontrar com Jesus. E quando Nicodemos se encontrou com Jesus, Nicodemos disse assim: mestre, sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Vocês sabem quem era Nicodemos? Nicodemos era um promotor de justiça, era um juiz da Suprema Corte, lá de Israel, dos judeus. Não era qualquer pessoa, era um homem que julgava até a lei de Deus naquela época, até julgava as pessoas se estavam cumprindo ou não, tanto a lei civil quanto a lei dos 10 mandamentos, porque naquela época o Estado regia, fazia cumprir a lei de Deus. Hoje não, hoje está uma bagunça. Hoje é homem com homem, mulher com mulher, todo mundo tem direito, todo mundo paga imposto e todo mundo está correndo atrás dos seus direitos. Mas sabe de uma coisa, você pode viver a vida do jeito que você quiser aqui, você pode ter até o seu direito aqui na terra, você pode até fazer com que o juiz aprove uma lei ou os deputados para você ter o teu direito, mas no céu só entra aqueles que receberem os mandamentos de Jesus Cristo, que receberem Jesus Cristo para nos justificar diante de Deus. No livro de Levítico a Bíblia diz assim: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Você tem o direito de fazer o que você quiser, só não tem o direito de entrar no céu. Aí Nicodemos disse: o Senhor veio de Deus, porque o Senhor faz milagres. Mas Jesus, ouvindo aquilo de Nicodemos, disse assim: Nicodemos, guarde isso no seu coração. Eu já vou concluir. Ouça isso. Jesus disse para Nicodemos depois de ter recebido um elogio. Eu não estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu sou melhor do que você, não. Não, ninguém é melhor do que ninguém aqui. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é quem é que recebeu somente Jesus Cristo como seu advogado. Um juiz aqui na terra pode ser corrupto, a justiça aqui na terra pode ser falha e até injusta, mas mesmo falha e injusta que é, quando o homem comete um delito ou um crime
ele vai precisar comparecer diante de um juiz, diante de um promotor, diante de um delegado, para prestar conta diante de um crime. Quando alguém comete um crime, um homicídio, logo corre, logo foge, não fica. Assim também é todos nós. Nós somos infratores da lei de Deus. E nós precisamos receber Jesus Cristo como único advogado e Senhor. Quem aqui não pecou hoje? Quem foi que não pecou hoje aqui? Eu pequei. Todos pecaram. Mas nós precisamos de um advogado que chama-se Jesus Cristo, que vai nos justificar diante de Deus e que vai dizer para nós andar no caminho dele. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus não mandou você aprender do padre, não mandou você aprender de pastor, mandou você aprender dele. Estão fazendo comércio com o nome de Jesus. Estão fazendo comércio com o nome de Jesus. O que importa é o dízimo, o que importa é o dinheiro, o que importa é vender estátua, o que importa é vender imagem, o que importa é vender missa, o que importa é bingo, é arrecadar dinheiro com venda de camiseta. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é feito de comida, não é feito de bebida, não é feito de ouro, não é feito de prata, não é feito de dinheiro, nem feito de templo, nem de terreno. O reino de Deus é feito de paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Quem não recebe o Espírito Santo não consegue receber salvação. Quem não recebe o Espírito Santo não consegue ser justificado diante de Deus. Aleluia. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, após o seu elogio de dizer que Jesus vinha de Deus, Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Igreja católica está cheia assim, ó, de gente. Igreja evangélica está cheia de gente. O espiritismo está cheio. A macumba está cheio. Tudo que é religião tem muita gente. Parece até que o Brasil é o país das maravilhas. Dizem até que o Brasil é o país cristão. Será que é? Será que é? Será que nasceram de novo? Para entrar no céu, você pode entrar em qualquer lugar, mas para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Por que Jesus falou isso? Por quê? Porque um dia eu nasci de uma mulher. Você nasceu de uma mulher. Todos nós que estamos aqui nascemos de uma mulher. Primeiro Deus fez olha como Deus é perfeito. Primeiro Deus fez o homem do pó da terra, da costela do homem fez a mulher, e depois o outro homem nasceu da mulher de novo. Aleluia. Sabe por que Jesus disse isso? Que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus? Nicodemos era um juiz, um homem extremamente inteligente, estudado. Naquela época não era igual ao ensino de hoje. Ele bateu a cabeça na parede, ele ficou se perguntando: como é que pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele agora ficou se perguntando, dizendo: poxa vida, eu sou tão devoto, eu tenho minha religião, eu cumpro tudo que a minha religião pede. E agora aparece Jesus Cristo dizendo que eu tenho que nascer de novo, senão nada do que eu fiz importa e interessa. E olhe que Nicodemos não adorava estátua não, viu? Igual os católicos hoje. E olhe que Nicodemos, ele procurava obedecer a própria lei de Deus. Mas tinha o seguinte: o povo de Deus naquela época faziam sacrifícios, matava cordeiros, faziam altares para oferecer a Deus aquele sacrifício, mas aquilo representava o que Jesus Cristo vinha fazer por nós. Não era definitivo, mas as pessoas achavam que aquilo era a salvação deles. É igual hoje. É igual hoje. Por que Jesus disse aquilo para ele?
Alguém pode entrar no ventre da mãe outra vez e nascer? Não. Jesus estava falando sobre o estado em que nós nascemos. Jesus estava falando que todos nós nascemos em pecado, herdando a natureza lá de Adão e Eva. Lembra que Adão e Eva pecou? E a terra foi amaldiçoada, e o homem foi amaldiçoado, e a mulher foi amaldiçoada com pecado, e passou de pai para filho até chegar até nós. A terra não produzia espinhos, começou a produzir espinhos. A terra não produzia veneno, começou a produzir veneno. Então todos nós nascemos, olha, dentro de um buraco, que a gente só pode sair desse buraco com a mão forte de Jesus. Sua igreja católica não vai salvar você de jeito nenhum. Sua igreja evangélica não vai salvar você de jeito nenhum. Esqueça. O pecado está no sangue, na natureza. Então Jesus disse: você vai ter que nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Aí Jesus começa a dizer: aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido de uma geração entre um homem e uma mulher, é carne, tem a natureza caída. Mas aquele que nasce do Espírito, ou seja, aquele que nasce de Deus, aquele que nasce da palavra de Deus, ele recebe um novo coração, um novo pensamento, uma nova forma de viver. Ele recebe o Espírito Santo, que agora o que ele vai fazer, não vai fazer para agradar a ele, vai fazer para agradar a Deus, porque é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Nicodemos ficou se perguntando por muito tempo como é que era aquilo. Como é que se recebe o Espírito Santo? Um certo jovem chegou para Jesus e perguntou a Jesus: Jesus, primeiro ele disse: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Veja as diferentes pessoas, mas todas religiosas. Nicodemos era religioso, esse jovem rico era um religioso também, todos judeus. Um afirma quem Jesus era, e Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. O outro faz uma pergunta dizendo: bom mestre, que de bom que eu tenho que fazer para ser salvo? O ser humano sempre acha que tem que fazer alguma coisa para poder receber de Deus. Ninguém pode comprar nada de Deus. Ninguém pode comprar nada de Deus. Deus não tem nada à venda. Você não pode comprar a tua salvação. Você não pode comprar a tua justificação diante de Deus. Deixa eu aproveitar para dizer para você agora: se qualquer um de nós morrermos e nos apresentarmos diante de Deus sem o advogado que chama-se Jesus, nós seremos jogados no inferno. Aleluia. Porque nós somos culpados pela morte do Filho de Deus. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama bom? Por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Então, primeira coisa que Jesus responde para ele, depois de uma pergunta que ele faz, primeiro ele faz a afirmação: bom mestre, que de bom que eu tenho que fazer? Ele se achava que era bom. Ele se achava bom. Aí Jesus disse: você conhece os mandamentos? E ele disse: sim, eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade. Desde pequenininho que eu obedeço os mandamentos. E você conhece os mandamentos de Deus? Conhece os mandamentos de Jesus? Para que serve o mandamento de Deus? Para ser vendido? Não. Para alguém ganhar dinheiro com ele? Não.
Deixa eu dizer para vocês, ninguém ganha dinheiro com a verdade da palavra de Deus. Ninguém. Eu quero ver qual é o padre, qual é o pastor que, se pregar a verdade da palavra de Deus, vai ganhar dinheiro. Não ganha. Um dia Jesus multiplicou os pães e os peixes diante de uma multidão de mais de 1000 pessoas e deu de comer para todo mundo. No outro dia, sabe o que aconteceu? A multidão estava o dobro, estava maior, porque as pessoas são interesseiras. Nós somos interesseiros, muitas das vezes, na nossa natureza caída. No outro dia a multidão estava maior, seguindo Jesus. Jesus na frente e a multidão atrás. E o templo estava ficando vazio. E os sacerdotes estavam ficando incomodados, porque os templos estavam vazios. Jesus estava debaixo de um pé de pau, estava na beira do mar e todo mundo ia atrás de Jesus, porque tudo de Jesus era de graça. Com Jesus não havia sacrifício, havia vida eterna, havia salvação, havia cura, havia perdão, havia graça, não tinha pagamento. O evangelho não é sacrifício. Você não vai precisar de uma estátua com o evangelho. Você não vai precisar de uma religião com o evangelho. Você não vai precisar andar de joelho com o evangelho. Você não vai precisar de padre com o evangelho. Você não vai depender de um pastor com o evangelho. Não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguém que aparecer na sua vida para te ajudar vai ser por meio do Espírito Santo, de graça. Jesus olhou para aquela multidão que estava no outro dia o dobro e disse assim, olhou para trás e disse: por que vocês estão me seguindo? Qual é o motivo de vocês estarem me seguindo? Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pão, porque eu multipliquei peixe? Eu quero dizer para vocês, se vocês não forem capazes de dar sua própria vida por amor de mim, vocês não são dignos de mim. Aquele, porém, que não deixar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua mãe, por amor de mim, até aquele mesmo que não negar a si mesmo, aquele que não aborrecer a si mesmo, por amor de mim, não é digno de mim. Sabe o que aconteceu? Voltou quase todo mundo. Queriam pão, queriam bênção, queriam prosperidade, queriam viver bem nessa vida. Evangelho não veio para garantir bens materiais para ninguém. O evangelho veio para fazer você morrer. O evangelho veio para fazer a sua velha criatura morrer e fazer você viver para Cristo, viver para Deus. Mas quem é que quer morrer? As pessoas dizem: vixe, que loucura é essa? Não, eu quero viver. Eu vou pagar um plano na Unimed e vou dar tudo que eu tenho para viver. Mas você dá tudo que você tem, rejeita tudo se for necessário para seguir a Jesus Cristo, para ganhar a vida eterna. Você é capaz hoje de largar essas malditas imagens de escultura por amor a Jesus? Você é capaz de largar o teu padre, o teu falso pastor, a tua religião e dizer: o sacrifício de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo é suficiente para a minha vida. Em qualquer lugar eu tenho a graça de Deus e sou testemunha de Jesus? Não, eu tenho que ter um pastor, eu tenho que ter um padre, eu tenho que ter uma imagem, eu tenho que ter um objeto para materializar a minha fé. Não! Deus é Espírito. Entre você e Deus só pode haver a sua confissão, o seu arrependimento e dizer: Espírito Santo, entra na minha vida, transforma a minha vida, faz de mim uma testemunha de Jesus. Jesus disse: ide, prega o evangelho a toda criatura. Muita gente evangélica caminhando para o inferno, muitos católicos caminhando para o inferno, muita gente enganada pela sua própria religião, pelo seu próprio ego, pela sua própria obra, dizendo: não, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, eu não sou nada. Conhece os mandamentos? Jesus disse para aquele jovem. Já tem 1h20.
Aí aquele jovem disse: quais mandamentos? Eu vou concluir. Hoje em dia as pessoas seguem o padre de olho fechado. Hoje em dia as pessoas seguem os pastores de olho fechado. Segue a sua religião de olho fechado. E sabe o que a Bíblia diz? Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Conhece os mandamentos? Jesus disse para aquele jovem. Jesus começou a dizer: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E o mandamento de Deus segue. Êxodo 20: não farás para ti imagem de semelhança, imagem de escultura de semelhança do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está nas águas debaixo da terra. Não se dobre diante delas, não se ajoelhe diante delas, não ofereça culto para elas, não ofereça orações para elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. É por isso que a gente vê tanto filho desobediente. A pessoa diz: eu ensinei tanto esse menino, eu paguei a melhor escola para esse menino, eu dei a melhor educação para esse menino, e esse menino está no mau caminho, e esse menino é desobediente, e agora esse menino está fumando maconha, e agora esse menino está até pegando no pé dos outros. Que menino terrível, onde foi que eu errei, meu Deus? Sabe onde foi que você errou? Pecado de idolatria. Deus visita a maldade do pai no filho, até o pai reconhecer quem é, até o filho reconhecer quem é, até a maldição ser quebrada. Dá a melhor educação, mas é devoto de Aparecida, é devoto de Padre Cícero, é devoto de uma criatura. Os santos que viveram nessa terra, eles não são deuses. Eles estão mortos, os corpos enterrados, e as almas deles na eternidade, aguardando o dia de serem julgados por Deus. Eles não podem ouvir. Morto não ouve, morto não fala, morto não vê. A Bíblia diz que só teve um que morreu e ressuscitou ao terceiro dia no seu próprio corpo. Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou e disse: todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Eu vou para o Pai preparar lugar, mas voltarei outra vez, para que onde eu estejais vós também. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ensinar vocês em todas as coisas e vai consolar vocês. Mas as pessoas querem um homem e uma religião e uma estátua, e estão desprezando o Espírito Santo, e estão desprezando Jesus, que está vivo. Vou concluir dizendo: a palavra de Deus, o Evangelho, não é religião. Para qualquer religião que você for, evangélica, católica, espírita, testemunha de Jeová, adventismo, qualquer um, você vai ter que fazer um sacrifício, não é? Alguém pode justificar dizendo: não, mas depois que eu entrei nessa religião, ou ela ou ele deixou de beber, deixou de fumar, deixou de trair a mulher, e está uma pessoa agora na sociedade digna. A religião, ela pode mudar até a conduta de uma pessoa, ela pode mudar o hábito de uma pessoa, mas justificar diante de Deus somente recebendo o Espírito Santo. Porque ser uma boa pessoa aqui na terra é o dever de todo mundo. Eu creio em Deus, grande coisa, é nosso dever acreditar em Deus. Eu não mato, não roubo, não fumo, grande coisa, é nosso dever. Vai fazer isso para ver o que acontece? Se não vai para o inferno mais rápido,
A Bíblia diz que é dever de todo homem honrar a Deus e guardar seus mandamentos. Eu quero dizer para você que a religião pode mudar o seu hábito, agora perdoar o seu pecado diante de Deus, justificar você como um pecador, transformar você num filho de Deus, é somente através do recebimento da palavra de Jesus na sua vida. Eu quero concluir dizendo, resumir dizendo: você quer ser salvo? Eu não posso salvar você, eu não posso salvar nem a mim, mas tem um que pode. Se alguém quiser ser salvo, ele não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, não depende de nenhuma religião, porque igreja não é denominação A ou B ou C. Igreja não é uma instituição com CNPJ. Igreja são todas as pessoas ligadas em Cristo por meio do Evangelho, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Deus vem buscar um povo universal no mundo inteiro. Então, se você quiser receber perdão de pecado, justificação diante de Deus, salvação, a Bíblia diz assim, que com o coração se crê, a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para arrependimento. Jesus também disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. É só você pedir perdão para Jesus, é só você pedir perdão para Ele. A Bíblia diz assim: se confessares os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar. Seu Filho lhe purifica de todo o pecado. Se você confessar para o padre, não vai adiantar de nada. O padre é outro pecador igual você, ou pior não é não, que não tem ninguém pior do que ninguém. Vai confessar para o pastor, não adianta de nada. Confessa para Jesus, fala: Jesus, eu sou um pecador, eu aceito a tua palavra, porque nós jamais vimos a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Os homens já viram a Jesus. Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. Maria não foi assunta aos céus, Maria morreu, está debaixo da terra. A alma dela está descansando no paraíso. Mas Jesus disse assim: eu e as minhas palavras somos um. Até o Papa, agora há pouco, reconheceu que Maria não salva ninguém, não tem influência na salvação do pecador. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz assim, que se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Sabe o que está acontecendo? Os evangélicos medrosos, esses pastores medrosos, que tem medo de pregar a verdade para os católicos e para todo mundo, por causa de dinheiro e por causa de membro, deixam de pregar a verdade no meio da rua. Aí o Papa é a pedra que está clamando agora. É a pedra. Maria não pode salvar você, não pode. Quer ser salvo, amigo? Receba a palavra de Jesus na sua vida. Ah, mas a minha avó era católica. Ah, mas o meu pai era evangélico e eu não posso mudar de religião porque a minha mãe, os meus amigos, como é que vai ser? Negue-se a si mesmo. Ou Jesus, ou a vida eterna, ou essa vida. Jesus disse assim em João: aquele que ganhar essa vida, perderá a vida eterna. Então, você está, a decisão está nas suas mãos. Peça perdão a Jesus Cristo. Para você pedir perdão a Jesus Cristo, você precisa crer na palavra de Deus. Mas se você achar que a igreja católica, que a igreja evangélica, que a sua religião, que o seu coração é mais importante do que o que Jesus deixou escrito para nós, aí a palavra de Deus diz assim: quem não crê já está condenado. Você não está julgado ainda. O julgamento é no dia final, mas você está condenado se você rejeitar a palavra de Deus. Jesus disse assim: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo.
Eu não vim para julgar o mundo, melhor dizendo. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. A Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz, que Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É Jesus que lança ninguém no inferno? Não. É você que vai para lá com as suas pernas, rejeitando a oportunidade que Deus nos deu por meio do Filho dele. Desde o jardim do Éden que Deus avisou: não faça isso, senão vocês vão morrer. Eva fez e morreu. O pecado chegou até nós, e hoje Deus mandou os profetas, Deus mandou a sua palavra dizendo: o fogo do inferno está aí. A Bíblia diz que no inferno o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Não adianta depois que você morrer, você pagar o padre ou encomendar ao padre uma missa de 7º dia, porque isso é mentira de Satanás, é engano de padre, é mentira de Vaticano, isso é tradição religiosa. Depois da morte segue-se ao juízo. Não tem vela, não tem reza, não tem pastor, não tem imagem, não tem estátua. É você e o mandamento de Deus. Eu vou ler o texto da palavra de Deus para encerrar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, preste atenção nisso aqui. Deus não está brincando com ninguém. A gente não veio aqui passear nesse sertão não, tá? A gente não saiu de Alagoas para vir passear não aqui. A gente veio aqui pregar, não veio para ganhar dinheiro, não veio para abrir religião aqui. Religião não vale nada. O que vale é o homem arrependido diante de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que neles haviam. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Onde é que ficou a religião aqui? Onde é que ficou o pastor e o padre aqui? Ou vai para o céu ou vai para o inferno, segundo a palavra de Jesus. Entenda uma coisa: padre não é sacerdote, pastor não é mais sacerdote, não existe mais altar, não existe mais templo como casa de Deus. Depois da morte de Jesus Cristo, Deus fez uma nova aliança com o homem. É por isso que na Bíblia diz Velho Testamento e Novo Testamento. A velha aliança, a primeira aliança, o ser humano quebrou com Deus. Quebrou. Houve um divórcio, quebrou a aliança. O homem e Deus não cumpriu. O homem não foi capaz de cumprir por causa dos sacrifícios. As pessoas ofereciam sacrifícios e eram somente meras liturgia. O pecado estava no sangue, no coração. Então o próprio Jesus Cristo veio e disse: vocês não precisam mais de cordeiro, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não precisam mais de fazer sacrifício, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aleluia. Jesus disse: derrubem esse templo, que em 3 dias eu vou reconstruir um novo templo. Jesus estava falando de quem? Do corpo do homem. Com a morte e a ressurreição de Jesus, acabou o templo como casa de Deus. Templo católico não é casa de Deus, nem templo evangélico. Vamos para a casa de Deus? Não. A casa de Deus tem que ser agora você.
Jesus disse: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. A Bíblia diz: Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. O apóstolo Paulo disse que religião é uma causa de grande lucro. O que eu quero dizer com isso? Você não depende de ser religioso, você não depende de um lugar e de uma estátua, de uma imagem de escultura. Nem toque nisso. A Bíblia diz assim, que maldito é um telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura. As mesmas imagens que está dentro da igreja católica é a mesma imagem que está dentro do candomblé e na macumba. É ou não é? É ou não é? Mas não é somente por causa disso, é porque Deus falou: não faça imagem de escultura de semelhança de nada que tem no céu. Não é para fazer imagem de Jesus, não é para fazer imagem do Espírito Santo. Por quê? Porque o homem tem uma natureza caída, e Deus quer que a gente creia nele por fé, sem ver, sem tocar. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Então creia em Jesus. Diga: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Eu recebo o teu evangelho, eu recebo a tua palavra como meu guia, eu te recebo como o meu único santo e Senhor e Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. E tenha certeza, Jesus vai te perdoar. Amém? Jesus disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente. Você quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus? Receba Jesus, receba a palavra de Jesus. Você quer agradar a Deus? Cuide da sua família e honre a Deus por meio da palavra de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tá apertado não aí, Pedro? Sabedoria e poder, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus.
se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.